Hoje vamos mergulhar em uma obra que desafia a maneira como muitas pessoas pensam sobre o futuro econômico e sobre a segurança financeira. No livro Contra a Corrente, James Rickards propõe uma abordagem que vai contra o fluxo comum dos mercados, mostrando a importância de estratégias diferentes para quem deseja proteger seu patrimônio de um cenário de incerteza e crise econômica. Rickards não se limita a falar apenas sobre investimentos convencionais, ele explora táticas que podem fazer toda a diferença para quem deseja garantir estabilidade a longo prazo. Neste vídeo, vamos compartilhar 7 dicas cruciais de Rickards para você aplicar em sua própria jornada financeira. Prepare-se para conhecer uma nova perspectiva que desafia o pensamento tradicional e o convida a ver o mundo de uma maneira única. Primeira dica: diversifique além do que é tradicional. A maioria das pessoas acredita que diversificar é suficiente ao investir em ações, títulos, em alguns casos, uma pequena reserva em ouro ou ativos similares. Mas para Rickards, essa ideia de diversificação é limitada. Ele nos encoraja a ir além, considerando também ativos fora do sistema financeiro tradicional. Por exemplo, ele sugere que se invista em imóveis, que tendem a manter valor ao longo do tempo e podem oferecer uma segurança extra em momentos de crise econômica. Além disso, ele recomenda ativos físicos que possam resistir a colapsos do sistema financeiro, como terras agrícolas, obras de arte e até mesmo colecionáveis de valor, que podem oferecer uma proteção contra a desvalorização. Esse tipo de diversificação tem a ver com resiliência. Se um setor enfrenta problemas, outros ativos estarão prontos para proteger sua posição. Ao invés de seguir apenas os mercados tradicionais, procure diversificar em classes de ativos que não estejam correlacionadas e que não sofram de maneira tão direta em momentos de crise. Esse é o tipo de resguardo que traz a verdadeira segurança em tempos de incerteza econômica. A segunda dica de Rickards é manter uma reserva em ativos reais, especialmente o ouro. Para ele, o ouro é o que ele chama de dinheiro real, aquele que sempre tem valor, independentemente das condições econômicas. O ouro possui uma característica única. Ele é um ativo que mantém valor ao longo dos séculos, funcionando como uma espécie de seguro em tempos de crise econômica. Rickards explica que ao longo da história, o ouro sempre preservou valor, e em períodos de inflação ou crise, ele se torna um ativo essencial para a proteção. Ele recomenda que parte de seu patrimônio seja mantido em ouro físico, ou seja, barras ou moedas de ouro, e não apenas em investimentos digitais como ETFs ou fundos. Esses ativos digitais podem ser úteis, mas, em caso de uma crise bancária ou falência do sistema financeiro, o ouro físico será muito mais seguro, pois é um ativo tangível e não depende de instituições financeiras para ter valor. Além disso, ele sugere também ter uma pequena quantia em dinheiro físico guardada, pois, em uma emergência, o acesso ao sistema bancário pode ser restrito e o dinheiro físico se torna vital. Nossa terceira dica é não seguir o rebanho nos investimentos. No mundo financeiro, é comum ver o comportamento de manada, onde as pessoas seguem tendências e investem em ativos que estão em alta, sem realmente entender o valor fundamental que o sustenta. Rickards alerta que isso pode ser perigoso, pois esses ativos populares muitas vezes acabam sendo mais arriscados do que aparentam. Em uma crise, esses investimentos podem perder valor rapidamente, levando a perdas significativas para quem seguiu a tendência sem se preparar. Ele defende a ideia de que você deve buscar investimentos sólidos, mesmo que estejam fora do foco da mídia ou dos gurus financeiros. Por exemplo, se o mercado está obcecado com ações de tecnologia, talvez seja o momento de considerar outras opções, como setores que não estão tão em evidência, mas que têm bases econômicas sólidas e menor volatilidade. Isso garante que, ao invés de apenas seguir o fluxo, você estará em um caminho mais seguro e com menos chances de perdas drásticas em momentos de pânico do mercado. A quarta dica é entender os riscos geopolíticos e como eles afetam os mercados. Rickards destaca que, em um mundo globalizado, crises políticas em uma região podem ter impactos econômicos em diversas partes do planeta. Ele aponta a importância de estar atento a conflitos comerciais, tensões entre grandes potências e crises locais que podem interferir diretamente no desempenho dos ativos. Por exemplo, ele menciona como uma disputa entre os Estados Unidos e a China pode afetar toda a economia mundial, ou como um conflito no Oriente Médio pode fazer os preços do petróleo dispararem. A partir dessa análise,
Ricardes recomenda que você entenda e considere esses riscos ao construir seu portfólio. Ele sugere que antes de investir em um ativo estrangeiro, você avalie o cenário político da região. Conflitos e disputas podem gerar oscilações de valor e até mesmo criar barreiras que impeçam o acesso aos seus recursos. Se você tem uma visão clara desses riscos, poderá ajustar seus investimentos de acordo com as instabilidades políticas que surgirem, protegendo assim seu patrimônio. A quinta dica é buscar liquidez em momentos de incerteza. A liquidez, ou seja, a facilidade de converter um ativo em dinheiro rapidamente sem perder valor, é fundamental para sobreviver em um cenário de crise. Ricardes explica que ativos de baixa liquidez, como imóveis, podem ser problemáticos se uma venda rápida for necessária, pois não é fácil encontrar compradores e os preços podem cair drasticamente em um curto período. Por isso, ele recomenda que você mantenha uma parcela significativa de seus recursos em ativos de alta liquidez, como títulos de curto prazo ou mesmo uma reserva de caixa. Ter liquidez permite que você reaja de forma rápida às mudanças de mercado, aproveitando oportunidades ou se defendendo de perdas iminentes. Em um cenário de queda abrupta do mercado, ser capaz de agir rapidamente faz uma diferença imensa. Essa reserva líquida também pode ser um ponto de apoio em momentos de crise, permitindo que você cumpra compromissos financeiros sem depender de um mercado em queda para vender ativos. A sexta dica é reconhecer os sinais de uma bolha e agir antes que ela estoure. Bolhas financeiras ocorrem quando um ativo é inflacionado artificialmente pelo entusiasmo do mercado. Ricardes nos lembra que o excesso de otimismo em um setor pode ser perigoso, pois, quando a bolha estoura, o valor desses ativos despenca rapidamente. Ele alerta para a necessidade de identificar os sinais de uma bolha e reduzir sua exposição antes que seja tarde demais. Alguns desses sinais incluem a alta contínua de preços, que não é sustentada por fundamentos econômicos, e o aumento de especulações em torno de um ativo específico. Ricardes sugere que quando perceber esses sinais, você reavalie sua estratégia e, se necessário, reduza sua posição nesse ativo. Além disso, ele destaca a importância de investir apenas naquilo que você realmente entende e acredita, ao invés de ser levado por promessas de valorização rápida. Ele acredita que agir cedo é a melhor forma de evitar prejuízos quando a bolha estourar, garantindo que seu patrimônio continue seguro. A sétima e última dica é pensar em um plano de longo prazo e manter a paciência. No livro, Ricardes enfatiza que um dos maiores erros que as pessoas cometem é tentar adivinhar os movimentos de curto prazo do mercado, uma prática que frequentemente leva a perdas. Para ele, a melhor estratégia é focar em objetivos de longo prazo e manter a calma durante as oscilações. Ele destaca que o mercado financeiro é volátil e, por isso, é crucial ter uma visão de onde você quer chegar ao invés de tentar obter ganhos rápidos. Ele acredita que os maiores sucessos financeiros acontecem quando você tem uma estratégia sólida e a segue com disciplina. Essa paciência ajuda a evitar decisões impulsivas, que muitas vezes são tomadas em momentos de pânico ou euforia. Ricardes conclui que o verdadeiro sucesso financeiro vem de uma base estável, construída com uma mentalidade voltada para o longo prazo. Essas 7 dicas de James Ricardes, extraídas de Contracorrente, são mais do que conselhos financeiros, são uma chamada para uma nova forma de pensar e se preparar para o futuro. Se você aplicar essas ideias, estará em uma posição muito mais segura para enfrentar os desafios de um cenário econômico incerto. Cada uma dessas dicas representa uma camada de proteção, uma maneira de se precaver contra riscos e imprevistos. E agora, se você gostou desse conteúdo e acha que essas informações podem ajudar outras pessoas, deixe um like, inscreva-se no canal e aproveite para assistir aos vídeos que estão aparecendo na tela agora, pois tenho certeza que vão agregar na sua vida. Até o próximo vídeo. E continue se preparando para o futuro de maneira inteligente.